Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem a apostila que eu dei a vocês na página 7. Eu quero comentar em alguns minutos apenas, pois o Rafael já falou bastante sobre as coisas que estão relacionadas aqui, historicamente, geograficamente, arqueologicamente. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos da Bíblia, a palavra de Deus. Lá embaixo vocês têm o título Monte das Oliveiras, ok? Sim. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? E eu pergunto a vocês, agora olhem para mim. Vocês estão vendo tudo isso? Sim. Vocês estão vendo tudo isso? Sim. Então voltem ao texto. Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ele vai dizer uma verdade. Você crê no que Jesus fala? Amém. Então ele diz esta verdade: aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Isto aconteceu? Sim. Quando o general romano entrou nesta cidade no ano 70, chamado Tito, e ele destruiu o belo templo que Herodes havia construído. Então agora Jesus vem para o Monte das Oliveiras. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular. Você se lembra qual foi a primeira pergunta dos discípulos? Quem diz que eu sou, né? Qual foi a primeira pergunta que nós vimos dos discípulos? Quem o senhor diz, quem você é, né? Quem diz que eu sou, né? Quem vocês dizem que eu sou? Eles chamaram a atenção para a beleza do templo. Correto? Sim. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Agora, eles estão fazendo outro questionamento. Eles estão chamando a atenção para outra coisa. Vamos lá. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Então eles estão preocupados quando tudo isso vai ser destruído. Que conversa é essa? Vocês estão me ouvindo? Sim. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E enganarão pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho do quê? Notícias de guerra. Não tenham medo quando ouvirem barulho de batalhas ou notícias de guerras. Nós não estamos ouvindo isso o tempo todo. Sim. Esses acontecimentos estão crescendo a cada dia, a cada momento. Isso significa que esse tempo que Jesus afirmou que vai acontecer está chegando muito rápido. Mais rápido do que nós imaginamos. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Então, a primeira coisa que ele diz é:
haverá um engano, primeiro, dentro da religião. A religião será distorcida. Nós nunca vimos tantos pastores prometendo tantas coisas ao povo de Deus como nos dias que nós estamos vivendo. A única pessoa que pode fazer promessas ao povo de Deus, quem é? O Messias. Amém. Nenhum pastor pode falar em nome dele. Você não tem autoridade para dizer, em nome de Jesus eu ordeno. Você não ordena nada. Você só ordena aquilo que ele manda você ordenar. Eu já vi pastor dizendo que você tem que dar passo da fé, que você tem que acreditar, que você tem que se colocar na frente, que você tem que determinar, que você tem que amaldiçoar. Isso tudo é conversa satânica. Algumas pessoas, quando eu ensino estas coisas, eles dizem assim, o Walter é contra todas as igrejas. Gente, como é que eu posso ser contra todas as igrejas? Eu sou contra doutrinas erradas. Quando você olha Jesus e vê os ensinamentos dele, você vai perceber que ele combateu seriamente doutrinas erradas de pessoas nos seus dias que ensinavam coisas erradas. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, fez a mesma coisa. João escreveu contra professores, líderes, pastores, pregadores errados da sua época, doutrinas erradas, mas não contra a igreja. Judas, Tiago, fez a mesma coisa. Se você olhar o Velho Testamento, você vai notar que os profetas foram levantados por Deus para falar contra reis, contra sacerdotes, contra líderes religiosos, porque estavam ensinando errado o seu povo. Vocês não tiveram exemplo de Acabe e Jezabel? Vocês viram o que fizeram Roboão e Jeroboão ontem, explicado pelo Rafael, lá no norte de Israel? O que eles transformaram Samaria? Se nós deixarmos de pregar contra o erro doutrinário, então o que acontece? Se eu não conversar, se eu não falar sobre doutrinas erradas, imagine onde nós vamos parar. O maior erro que está acontecendo hoje dentro do reino de Deus está dentro do próprio reino. Isto é, aquilo que nós dizemos. E depois nós temos guerras, rumores de guerras. E isso não será o fim. Então Jesus diz, uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Vocês estão vendo isso aumentando o tempo todo. E vocês estão confiando em correntes, nessas mentiras que esses pastores estão pregando. Eu vi ontem gente pegando água do Rio Jordão para beber, acreditando que isso vai abençoar a vida deles. Jesus, isso chama-se, sabe o quê? Idolatria. Feitiçaria. Quem ensinou vocês a praticar essas coisas? Se não feiticeiros, que saíram da feitiçaria, se transformaram em evangélicos, mas não conseguem abandonar a feitiçaria. E fazem o povo de Deus voltar àquilo. Eles estão fazendo o mesmo que Acabe fez, que Jeroboão fez. A mesma coisa. E vocês me criticam? No Brasil, os pastores não gostam de mim. E eu também pouco me lixo com isso. Pouco me importo com isso. Eu não estou a fim de fazer amizade com ninguém. A minha amizade antes está com Cristo. Depois, Jesus disse que essas coisas são apenas o começo das dores de parto, porque alguma coisa pior ou maior está para acontecer. Então, estas coisas aqui, a igreja vai passar. A igreja vai ter que passar. E então agora, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. A igreja não sofre. Quem crê não sofre.
É Jesus que está falando isso? Quem são os mentirosos que estão ensinando vocês isso? E vocês estão acreditando? Para pensar, usa um pouco o cérebro. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. De novo. Você percebe o poder da religião? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. A salvação que Deus nos dá, ela é assim. Jesus diz, você está salvo, mas não ainda para a eternidade. Você está salvo do poder do pecado, do poder de Satanás e do poder do mundo. Mas você ainda pode voltar a se colocar debaixo desse poder. Mas quando Jesus voltar e buscar a verdadeira igreja dele, então a igreja estará salva de vez da presença, não só do poder, mas da presença de tudo que é mal, de tudo que não é verdadeiro, de tudo que é pecado. Quando Jesus voltar, ele não precisará entrar lá. Os muçulmanos podem colocar quantos túmulos quiserem lá. Ele não vai lá. Jesus vai descer aqui, ó, onde você está. Esse monte vai rachar de fora a fora. Quando Jesus vier para buscar sua igreja, ele não vai tocar o chão. Ele virá do alto e chamará a sua igreja. Mas quando ele vier para o seu povo, então, porque ele vai devolver novamente ao seu povo uma chance para se arrepender. E então ele vai mostrar o seu poder. É aqui, ó. Aqui eu subi e aqui eu vou descer. Não é ali. Ali vocês me rejeitaram. Aqui as pessoas me viram subir e aqui vocês me verão descer. Amém. Compreenderam? Amém. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos. Queridos, escuta aí.